Viúva descobre um segredo tocante no sertão, a incrível razão pela qual o vizinho a ajuda. Sob o sol escaldante do sertão paraibano, Maria, uma viúva de 35 anos, se via mais uma vez diante da dura realidade da vida. As lembranças do marido, perdido em um trágico acidente, ainda ecoavam em seus pensamentos. A vida, agora uma ladeira sem fim, apresentava desafios a cada amanhecer. Criar suas duas filhas, Ana e Beatriz, era uma tarefa que a deixava exausta, mas que também lhe dava forças. Elas eram o seu tudo, a luz em um dia escuro. Mas a solidão, como pesava em seu coração! Quando a colheita falhava, o estoque de alimentos diminuía e a esperança parecia esvair-se. Porém, havia Joaquim. Joaquim era um homem simples, mas bondoso. Nunca hesitava em ajudar Maria, aparecendo com um sorriso no rosto quando seu galinheiro precisava de reparos ou quando as colheitas eram escassas. "Aqui, Maria, trouxe umas verduras para vocês", ele dizia, enquanto ela, com os olhos agradecidos e um nó na garganta, aceitava o gesto. Aquela amizade, à primeira vista despretensiosa, se tornava um bálsamo em meio às feridas da vida. Joaquim, com seu jeito carinhoso, esboçava uma esperança que Maria pensava ter perdido para sempre. Em um ensolarado domingo, enquanto Ana e Beatriz brincavam e gargalhavam no quintal, Maria se perdeu pensando em como poderia dar um futuro melhor às filhas. Foi então que, em um dia qualquer no mercado, Joaquim parou ao seu lado. Ele a olhou nos olhos e, com um sorriso tímido, comentou sobre as dificuldades que ambos enfrentavam. Num instante, a dor silenciosa de Joaquim fluiu como um rio, revelando que ele também era uma vítima da vida, um homem marcado pela perda de sua esposa em um acidente há anos. Essa revelação mudou tudo, como um relâmpago cortando a escuridão. O que antes parecia apenas gentileza, agora fazia sentido. A generosidade de Joaquim era uma extensão de um amor que nunca morrera. No entanto, à medida que a amizade florescia, sombras do passado começaram a se agitar. Um boato começou a circular pelo povoado, instigado por um líder local que não via com bons olhos a aproximação dos dois. A comunidade falava e Maria sentia o peso dos olhares, as palavras sussurradas que pareciam atravessar o ar quente. "Olha lá, Joaquim tá de olho na viúva, é só uma questão de tempo", ouviu alguém dizer, provocando um turbilhão de emoções dentro dela. Maria, dividida entre o que sentia e o que a sociedade esperava, começou a hesitar. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo, sempre. Fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração pesado, Maria se viu presa entre a dor da perda e o anseio de um novo amor. Seria seguro abrir seu coração novamente? E se as chamas do passado a consumissem? Enquanto as estrelas brilhavam lá fora, na calada da noite, Maria sabia que precisava fazer uma escolha: viver no medo ou arriscar-se por um futuro diferente. Assim, ela se perguntou: seria possível encontrar amor novamente no sertão? Ou as cicatrizes do passado a prendiam em um ciclo sem fim? A resposta parecia distante, mas a esperança, essa permanecia, como um brilho tímido no horizonte. A manhã seguinte trouxe um céu limpo, ensolarado e surpreendentemente quente, como se o sertão quisesse empurrar Maria para fora da sombra de seus pensamentos. Ao acordar, ela encontrou suas filhas já levantadas, brincando no quintal. O sorriso delas era contagiante, e por um breve instante, Maria sentiu uma onda de gratidão inundar seu peito. Elas eram a razão pela qual ela lutava, mas o pano de fundo ainda pesava. Joaquim, sempre tão gentil, estava prestes a chegar com mais uma oferta de ajuda, e Maria não conseguia deixar de se perguntar sobre o que o futuro guardava para eles. Durante o café da manhã, com o cheiro do feijão cozinhando no fogo, ela decidiu que tinha que conversar com ele. Precisava entender se o que estavam sentindo era apenas amizade ou algo mais profundo.
Enquanto isso, Ana e Beatriz pulsavam energia. "Mamãe, olha, a gente fez uma nova piscina de barro", exclamou Ana, apontando para o buraco cheio de água que elas haviam cavado. As risadas delas eram como música para Maria, mas ao mesmo tempo ela temia que o que estava por vir pudesse ofuscar aquele brilho. Assim que Joaquim chegou, suas mãos carregavam uma cesta de frutas frescas. Ele se aproximou, sorrindo, e Maria sentiu seu coração acelerar. "Bom dia, Maria. Trouxe para vocês. A vida está difícil, mas sempre dá para dividir um pouco da colheita", disse ele, com um brilho nos olhos. "Obrigada, Joaquim. Você sempre traz um pouco de luz", Maria respondeu, tentando esconder a inquietude que queimava dentro dela. Ela pediu que ele se juntasse a elas para o café da manhã. A conversa fluiu naturalmente, repleta de risadas e histórias antigas, como se o peso da expectativa não existisse. Quando a refeição terminou, Maria decidiu que era hora de abrir seu coração. Ela respirou fundo e, enquanto suas filhas brincavam ao fundo, perguntou: "Joaquim, você já pensou sobre o que estamos construindo aqui? Você não sente que as pessoas estão falando de nós?" A expressão de Joaquim mudou, como se ele estivesse esperando aquela pergunta. "Eu sinto sim. A vida não é fácil para ninguém aqui, e alguns só querem ver o que é ruim. Mas a verdade é que eu vejo em você e nas suas filhas uma razão para lutar todos os dias", disse ele, com sinceridade. Maria sentiu um frio na barriga. As palavras dele aqueceram seu coração, mas ao mesmo tempo deixaram uma dor aguda. Ele estava certo sobre o que sentia, mas seria suficiente para encarar os desafios que se apresentavam? A dúvida a atormentava. "Eu não sei se estou pronta", ela confessou, olhando para o chão. "O que as pessoas falam pesa muito, e eu temo pelos meus filhos." Mas Joaquim a interrompeu. "Você não precisa se explicar. Não deixe que os outros ditem como você deve sentir. O que construímos, mesmo que pequeno, vale a pena." Um silêncio pairou entre eles, a tensão suspensa no ar. Ali, naquela simplicidade, algo lindo brotava, mas o medo, com sua sombra, ainda estava presente. Antes que pudesse articular outra palavra, uma gritaria distante interrompeu o momento. Eram alguns vizinhos, correndo em direção à casa com uma expressão de excitação e preocupação. "Maria, você precisa ver isso! Algo está acontecendo na praça!" gritou um deles, enquanto os outros confirmavam sem parar. Maria olhou para Joaquim, confusa. A relevância do que estavam discutindo, de repente se transformava em um mistério maior. O que poderia ser tão urgente? E, acima de tudo, aquilo mudaria sua vida mais uma vez? O que poderia ser que estava acontecendo na praça do povoado? O instinto de proteção se apoderou dela. E no fundo de seu coração, uma voz sussurrou que o que estava por vir iria revelar muito mais do que esperava. Maria sentiu seu peito apertar de ansiedade. O que poderia estar acontecendo na praça que chamou a atenção de todos? As risadas de Ana e Beatriz agora eram apenas ecos distantes, ofuscadas pela urgência do momento. Sem hesitar, puxou Joaquim e juntos seguiram o grupo de vizinhos que se aglomerava, cada passo seu carregando um misto de expectativa e receio. A praça, normalmente tranquila e até mesmo silenciosa, estava fervilhando. Gritos de alegria e apreensões variadas ecoavam nas paredes de adobe das casas. Quando chegaram, Maria se deparou com uma cena que parecia saída de um conto. No centro, um imenso banner colorido dizia: "Festa do Sertão, chegada da nova colheita." "O que é isso?" perguntou Maria, quase sem voz. Um dos vizinhos, um senhor de cabelos brancos, se virou para ela, explicando com entusiasmo: "É isso mesmo, Maria. Vão trazer as novidades da colheita e, se tudo der certo, o dinheiro para os festejos vai ajudar as famílias aqui. A festa é uma forma de unir a gente." Um sorriso involuntário surgiu no rosto dela. A ideia de celebrar, de se reunir com todos e esquecer um pouco os problemas era revigorante. Mas quando as meninas correram em direção ao pequeno palco preparado, Maria se lembrou do que estava em jogo. A festa era a oportunidade de manter a alegria presente, mas também trazia um peso emocional, a realidade de que a mudança de vida que tanto desejava ainda parecia distante. Joaquim se aproximou, percebendo o conflito em seu olhar.
Vamos aproveitar, Maria. A vida é feita de momentos como esse, disse ele, seu tom amigável e acolhedor. Mas para Maria, o momento não era apenas diversão, era um lembrete do que poderia ser e do que sentia falta. No entanto, enquanto ela ponderava, um barulho mais forte interrompeu seus pensamentos. A multidão começou a se agitar novamente e uma figura familiar entrou pelo bairro. Dona Rosa, uma das mulheres mais respeitáveis na comunidade. Segurando algo nas mãos, ela clamou a todos que se aproximassem. Povoado, venham, tenho algo importante a dizer, ela anunciou, e o som da voz dela projetou algum tipo de autoridade que fez todos pararem e prestarem atenção. Dona Rosa sempre tinha o que contar, e Maria sentia a tensão aumentar no ar. Os corações acelerados na multidão refletiam a curiosidade e o medo. Maria se aproximou mais, sentindo Joaquim ao seu lado, seu apoio silencioso ao seu lado. O que Dona Rosa poderia revelar agora? E, de repente, no fundo de sua mente, uma pergunta que floresceu. O que isso significava para seu futuro? Dona Rosa fez uma pausa, medindo as reações dos presentes. Quando começou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Nosso sertão, que tem sofrido tanto, agora nos trouxe uma surpresa, uma descoberta que pode mudar nossas vidas. Maria segurou a respiração. O que poderia ser tão radical? As expectativas se acumularam como nuvens escuras no céu, prestes a desabar. Joaquim a segurou pela mão, e naquele momento ela sentiu que qualquer revelação, não importa quão previsível ou chocante fosse, poderia reescrever o que entendia sobre amor, dor e o futuro que ansiava construir. O que estaria por vir? Maria agora estava mais intrigada do que nunca, ciente de que a vida, sempre cheia de surpresas, poderia finalmente estar lhe entregando uma oportunidade que ela não sabia que precisava. Dona Rosa respirou fundo, olhando nos olhos de cada um dos presentes. A agitação crescente da multidão se transformou em um silêncio respeitoso, como se cada pessoa estivesse esperando por uma resposta que poderia mudar suas vidas para sempre. Ela levantou o que carregava nas mãos, um pequeno saco de sementes que reluziam sob a luz do sol. Essas sementes, começou, a voz emocionada, são de uma planta desconhecida que encontramos nas cercanias. Elas podem gerar alimentos que vão muito além do que estamos acostumados. Frutos grandes, nutritivos e que, se tudo der certo, nos ajudarão a enfrentar a seca que nos assola. Aquelas palavras ecoaram na praça. Maria ficou boquiaberta. As sementes poderiam ser a solução para a agricultura da região, um novo rumo que traria esperança. Ela olhou para Joaquim, que mantinha os olhos fixos em Dona Rosa, absorvendo cada palavra. A multidão começava a murmurar, os rostos iluminados por uma centelha de fé renovada. Dona Rosa continuou, agora com mais vigor. Estamos diante de uma nova colheita, que pode significar prosperidade para todos, um futuro mais promissor para nossas famílias. Mas precisamos da força da união. É hora de arregaçar as mãos e trabalhar juntos. Estar novamente no centro das atenções, mesmo para um motivo tão nobre, a agoniava um pouco. E se o plano falhasse? O que aconteceria com a comunidade que depositava fé naquelas sementes? Enquanto olhava para a fogueira crepitando, lembrou-se que Joaquim ao seu lado. Ele sempre fora o amigo leal, o porto seguro em meio à tempestade que havia sido sua vida. Com ele ali, mesmo que apenas como apoio, havia um conforto inexplicável. Ela se virou para ele e perguntou quase em sussurro: "Você acha que isso vai dar certo?" Joaquim sorriu gentilmente, os olhos reluzindo com certezas. "Maria, se tem uma coisa que eu aprendi é que sempre vale a pena tentar, e você está disposta a lutar por isso. Estaremos juntos nessa." Sua voz, suave mas firme, ressoou dentro dela como uma canção que estava esquecida. A expectativa aumentou nas horas seguintes, e a madrugada trouxe um frio intenso. Maria acordou cedo e se vestiu, o brilho da nova luz do dia aquecia seu coração de forma única. Afugentou as dúvidas e se dirigiu para a praça, onde já encontrava rostos conhecidos. A ansiedade havia se transformado em determinação a cada passo. Durante o trabalho, as pessoas se uniam, compartilhando risadas e histórias, um espírito de solidariedade emergia.
Maria observava suas mãos, sujas de terra, e sentia que cada grão que tocava trazia um significado novo. Conversas fluíam sobre as dificuldades e esperanças, criando laços mais fortes entre eles. Era um sentimento palpável, como se aquele solo nunca tivesse sido apenas terra, mas sim um chão fértil de promessas. Em meio a tudo isso, surpresas inesperadas começaram a surgir. Josué, o mais tímido da comunidade, aproximou-se de Maria com um sorriso nervoso. Oi, Maria, eu achei melhor vir ajudar, mesmo que eu não saiba muito, mas acredita que quando eu plantar as sementes vai dar tudo certo? Aquilo a fez sorrir. Josué, que sempre fora reservado, parecia renascer com a nova esperança na comunidade. Claro que sim, cada um aqui tem seu valor, estamos juntos nessa. O dia seguiu, e enquanto Maria orientava a plantação, Joaquim a observava de longe. Um misto de carinho e admiração atravessava sua expressão. Ele percebeu que com cada semente plantada, Maria estava também plantando um novo futuro para si mesma. Um futuro que poderia incluir mais do que a lembrança do passado. Porém, havia uma inquietação que começou a crescer dentro dela. Enquanto olhava para o horizonte, aquela dúvida que não a deixou por completo retornava. Joaquim poderia ser mais do que apenas um amigo? Ele era seu apoio, mas ao mesmo tempo carregava a fragilidade do que poderia ser em meio ao desconhecido. Quando o sol começou a se pôr novamente, a praça estava cheia de risos, mas Maria ainda se sentia dividida. E ao ouvir Dona Rosa convocar uma reunião para discutir os próximos passos, seu coração acelerou. Ao olhar para Joaquim, ela percebeu que precisava mais do que uma nova colheita. Precisava de coragem para encarar os sentimentos. O que ela não imaginava era que essa reunião revelaria muito mais do que o simples planejamento de colheita. Novas verdades estavam prestes a emergir, e o que envolvia Joaquim era um enigma que a marcaria para sempre. Maria estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar tudo. Será que ela estava pronta para o que viria? O clima na praça estava carregado, a expectativa vibrando nas vozes de todos que se reuniam em torno de Dona Rosa. Maria sentia o coração acelerado, como um tambor que dava o tom da ansiedade crescente. A energia da comunidade parecia pulsar, e cada rosto que se virava em sua direção trazia uma emoção diferente. Havia olhares de esperança e alguns de preocupação, como se todos estivessem conscientes de que aquele momento poderia definir o futuro deles. Dona Rosa, com a sabedoria acumulada de muitos anos, tinha uma presença que exigia respeito. Ela subiu num banquinho improvisado, com a postura firme de quem carrega histórias de vitórias e derrotas. Meus amigos, hoje precisamos decidir nosso próximo passo. A voz dela ressoou, ecoando na praça, enquanto todos a ouviam com atenção. Maria observava Joaquim, que estava a poucos passos de distância. Sua expressão era uma mistura de apoio e expectativa. Aquele olhar, que tanto a encorajava, também despertava questões que ela ainda não estava pronta para enfrentar. O que significava para ele tudo aquilo? Se ele tinha segredos, hoje parecia o dia em que eles poderiam vir à tona. Dona Rosa, percebendo a tensão no ar, continuou. Quando nos unimos, somos mais fortes. Mas, para isso, precisamos entender por que lutamos. Ela fez uma pausa. Seus olhos varreram a multidão, fixando-se em mais de um rosto que parecia ansioso. E às vezes, ao revelar nossas dores, encontramos a força que não sabíamos que tínhamos. As sementes que plantamos podem ser a esperança de um novo começo, mas nosso coração deve estar leve. Há alguém entre nós que tem uma história para compartilhar, algo que pode nos unir ainda mais. Ela acrescentou, o olhar agora pousando em um homem que estava perto do fundo da multidão. Era Otávio, conhecido por sua gestualidade tímida, mas que naquele momento parecia muito mais sério. Os murmúrios começaram a surgir, a curiosidade tomou conta. A batida do coração de Maria aumentava. O que Otávio tinha a contar? Por que a Dona Rosa o chamara assim? Aquela atmosfera preenchida de expectativa era quase palpável, como se cada pessoa estivesse segurando a respiração. Comecei a plantar ao lado de vocês, porque fui acolhido quando mais precisei. Mas a verdade é que o que me trouxe até aqui não é só o desejo de ajudar. Ele hesitou, sua voz trêmula.
É a gratidão que sinto por algo que herdamos. Cada palavra dele era pronunciada como se cortasse o ar, e Maria podia sentir a apreensão ao seu redor. A agitação tomou conta da praça. O murmúrio das pessoas crescia, e a expressão de Dona Rosa era de apoio. Otávio começou a explicar sobre a perda que sofreu no passado, um presente deixado pelo pai, que sempre mirou para um futuro mais frutífero. Cada semente que planto é uma homenagem a ele, uma forma de manter sua memória viva, disse ele, com os olhos brilhando em lágrimas contidas. As emoções eram intensas, e naquelas palavras um eco de dor e superação ressoou. O que parecia ser apenas uma colheita tornou-se um símbolo de união, das lutas pessoais entre cada um ali. Maria sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. A revelação fervilhava como a essência de um lar, e em meio a tudo isso, ela percebeu que cada um tinha sua própria carga histórica. E assim, se sentiu provocada a pensar em seus próprios segredos guardados. O que estava escondido no deleite de suas lembranças esquecidas? Com o coração apertado, ela olhou para Joaquim. Havia muitas coisas que ela também gostaria de dizer, mas como lidar com as revelações acumuladas entre eles? O momento pedira desculpas por um passado que não poderia ser alterado, mas talvez uma união, através dessas verdades, pudessem curar as feridas de uma forma nova. Naquele instante, a ideia de falar sobre seus próprios sentimentos parecia mais assustadora do que nunca. Estariam todos prontos para acolher o que realmente sentiam? E se as verdades de Joaquim viessem à tona no mesmo instante? Os segredos estavam apenas começando a ser revelados, e Maria percebeu que, apesar da dor, havia também uma força que surgia. O vento soprou mais forte, como se desafiasse cada um a se abrir para o que ainda estava oculto. O destino da comunidade dependia não apenas das sementes, mas também das verdades que estavam prestes a brotar. No fundo, algo dentro dela sussurrou. O que aconteceria se ela deixasse suas emoções transparecerem? Se abrir poderia ser o primeiro passo para transformar não apenas sua história, mas de todos. Será que encontraria a coragem para essa revelação que poderia mudar tudo, inclusive o que sentia por Joaquim? O silêncio na praça parecia uma respiração coletiva, enquanto todos os olhares se voltavam para Otávio, quem, nos momentos anteriores, havia capturado a atenção com sua história. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar um peso que andava carregando por tempo demais. A multidão se aproximou um pouco mais, como se a conexão entre eles fosse uma corda invisível, puxando todos para mais perto do centro daquela verdadeira revelação. Antes de vir aqui, eu não sabia o que esperar, disse ele, a voz ainda tremendo. Mas o que aprendi com meu pai foi que as dores tecem laços. Cada vez que uma semente brota, sinto como se estivesse conectando minha história à de outros. Seus olhos, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, encontraram o olhar de Dona Rosa antes de continuar. Perdi muito, mas ganhei algo em troca, a certeza de que sempre podemos ser luz na vida de alguém. Maria não conseguia desviar o olhar dele. As palavras pareciam dançar em seu coração, trazendo à tona as memórias de sua própria perda, de seu pai que partira cedo demais, deixando-a com um vazio que parecia impossível de preencher. Ela começou a pensar em como suas dores se entrelaçavam. A compaixão que sentia por Otávio a fez entender que todos compartilhavam algo que ia além da superfície. Uma compreensão profunda de que a vida era feita de encontros e despedidas. Enquanto Otávio falava, a atmosfera começou a mudar. Os apoiadores já não eram meros ouvintes, eles se tornaram parte da construção desse novo começo. As vozes que antes eram murmuradas silenciosamente agora se tornaram encorajadoras, e num instante ela percebeu que por trás de cada rosto conhecido havia uma história ainda não contada. Maria ainda sentia a presença de Joaquim ao seu lado, e a tensão entre eles pairava no ar. Ela podia sentir o calor dele, uma conexão tão forte que parecia transbordar. Quando ele finalmente se virou para olhar Maria, sua expressão carregava tanto significado que ela sentiu um nó na garganta. O que ele poderia estar pensando? Era como se seus corações estivessem prontos para se falar, mas as palavras ainda não saíam. Dona Rosa olhou ao redor, percebendo que a energia daquela reunião começava a mudar. Por que não deixamos que cada um de nós compartilhe um pouco de sua própria história? A sugestão flutuou no ar,
e os murmúrios de concordância começaram a ecoar pela praça. Agora é o momento de nos unirmos, de nos apoiarmos. Vamos transformar esta dor em força. Maria sentiu um impulso avassalador. Seria este o momento certo? Poderia finalmente falar sobre sua perda e sobre todos os sentimentos entalados dentro dela? O que diria? A ideia de revelar seu passado a deixava nervosa, mas havia uma chana de esperança no fundo de seu coração. E se ela pudesse fazer parte dessa transformação que Otávio falava? Eu posso falar. Ela finalmente disse, a voz quase perdida em meio à multidão, mas carregada de determinação. O olhar surpreso de Joaquim fez seu coração acelerar ainda mais. Uma parte dela queria recuar, se esconder, mas a outra parte parecia gritar por liberdade. Era um chamado para ser ouvida. A praça agora estava em um silêncio respeitoso. Maria deu um passo à frente, sentindo que cada par de olhos estava fixado nela. O ar estava carregado de expectativa, não apenas sobre o que ela diria, mas sobre o que aquela comunidade poderia se tornar. As histórias ainda estavam nas sombras, esperando para serem reveladas e confrontadas. Eu perdi meu pai há 5 anos. Maria começou, e cada palavra parecia ser um grão de terra plantado. Mas, antes que pudesse avançar, um barulho ao fundo interrompeu sua fala. Maria virou-se para ver o que estava acontecendo e parou, o coração na garganta. Um estranho tinha chegado à praça, ofegante e com uma expressão que sugeria a urgência. Desculpem, eu preciso falar. É sobre a colheita e um perigo que se aproxima. Em um instante, a atmosfera mudara novamente. E uma nova nuvem negra pairava sobre a praça. Maria sentiu uma mistura de desânimo e curiosidade. Que desafio seria esse? O que aquele estranho tinha a dizer? Qualquer esperança que flutuava até então parecia desmoronar na presença do desconhecido e o rumo da conversa logo se tornaria incerto. O que vinha a seguir poderia ser um terremoto ou uma salvação. O destino do local e de todos ali agora dependia das palavras que estavam prestes a ser pronunciadas. A praça parecia vibrar em um silêncio tenso. Maria olhou para o estranho, seu coração palpitando. Ele se aproximou, os olhos arregalados revelando medo e determinação. As mãos suadas seguravam um papel desbotado. Ao fundo, os murmúrios da multidão cresciam, uma onda de curiosidade e temor fazendo o ar se tornar pesado. Por favor, ouçam. Sua voz era urgente, quase quebrada. A colheita de milho que todos esperam vai ser comprometida. Um grupo de homens está se aproximando da fazenda de seu Gomes. Eles têm planos de destruir tudo. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Maria sentiu a temperatura da praça subir, não por causa do calor do dia, mas pelo medo que se formava naquelas palavras. Ela trocou olhares com Joaquim, que estava tão atordoado quanto ela. O pânico fez Maria relembrar as dificuldades que tinha enfrentado, as perdas que entendera ser inevitáveis. Mas agora havia algo a perder de novo. Mas por quê? O que eles querem? Alguém gritou da multidão, e a preocupação aumentou, um coro de vozes questionando o futuro que parecia escorregar através de suas mãos. O estranho respirou fundo, tentando organizar suas ideias em meio ao fluxo de emoções. Eles querem se apoderar da terra, o cultivo que todos dependem. Não podemos deixar que isso aconteça. As vozes foram se sobrepondo, a discórdia começando a surgir. Maria sentiu a necessidade de agir, mas como? E se tudo o que ela tinha se perdesse de novo? O que dizer a seu pai se pudesse vê-lo um dia? Seria esse o momento em que precisava honrar sua memória? Precisamos nos unir. Maria ouviu a própria voz ecoar, mesmo antes de perceber que estava falando. Girando sua cabeça, viu que todos os olhares estavam voltados para ela de novo. Precisamos nos proteger. A multidão parecia hesitar, mas as palavras de Maria acenderam uma pequena chama. Quando meu pai partiu, uma parte de mim ficou com ele, mas aprendi que o amor é mais forte que a perda. Ele me ensinou que lutar pelo que amamos é um dever. Cada palavra dela se transformava em coragem, e sentiu que o vento naquele momento estava mudando. As expressões de preocupação começaram a se transformar em determinação.
Dona Rosa foi a primeira a se levantar, apertando as mãos com um brilho de esperança nos olhos. Maria está certa, vamos à fazenda de seu Gomes. Se eles querem brigar, vamos mostrar que somos uma comunidade forte. Houve murmúrios de assentimento, a energia estava mudando novamente. Respirações se sincronizavam em um Ritmo de solidariedade e empoderamento. Um sentimento de camaradagem começou a preencher a praça e, pouco a pouco, a multidão se organizava. Maria sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. O movimento agitado da comunidade começava a entrar no ritmo que ela sempre esperou. Joaquim apareceu ao seu lado novamente. Você é incrível, Maria. Nunca tenha medo de falar dessa maneira. Onde estiver um coração empenhado, deve haver também coragem. Eles começaram a se mover e, com cada passo, uma nova união se erguia. Um grupo que antes era apenas um punhado de pessoas, agora se tornava uma verdadeira força. A familiaridade dos rostos, a confiança nas mãos que se entrelaçavam, eram como raízes de uma árvore, profundas e firmes. Mas, enquanto a multidão se preparava, um pensamento atravessou a mente de Maria. E se o perigo fosse maior do que todos pensavam? E se havia algo mais sombrio por trás daquele ataque à colheita? O foco dela se dividiu entre o presente e o desconhecido. À medida que se aproximavam do campo de seu Gomes, Maria percebeu que, assim como a colheita, suas próprias histórias estavam prestes a florescer ou ser arrasadas. Que tipo de futuro estava se formando diante dela? Uma pequena voz dentro agora murmurava. A jornada ainda estava longe de terminar. O que mais estava por vir naquela luta pela proteção de seus lares? E as revelações que aguardavam aqueles corações unidos? Era hora de descobrir a verdade. Maria e a multidão avançavam pelas estradas de terra, lado a lado, determinados a defender o que era deles. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante que refletia a mistura de esperança e ansiedade que preenchia seus corações. O caminho até a fazenda de seu Gomes parecia longo e pesado, mas cada passo era um alicerce para a coragem que se construía entre eles. Enquanto Maria caminhava, olhava para os rostos ao seu redor. Dona Rosa, com seu semblante firme, parecia ser a âncora emocional do grupo. Joaquim, sempre ao seu lado, a encorajava com pequenos sorrisos que aqueciam sua alma. Mesmo entre a agitação e o cansaço, havia algo quase sagrado naquele momento. A solidariedade pulsava no ar, como se o próprio sertão estivesse respirando a união que se formara. Ao se aproximarem da fazenda, o clima se tornava carregado de tensão. A voz do estranho ecoava na mente de Maria. Precisamos nos proteger. O que seriam esses homens capazes de fazer? A bravura se misturava com o receio, e o peito de Maria apertava ao imaginar as ameaças que podiam estar à espera. Quando chegaram à entrada da fazenda, a cena se descortinou diante deles. A propriedade estava tranquila, as plantações se estendendo como um mar verde ao entardecer. Mas Maria sentiu um nó na garganta, prevendo a tempestade que poderia muito bem desabar sobre tudo aquilo. Em forte, a certeza de que não podiam deixar que isso acontecesse. Vamos, ordenou Maria, tomando a frente, o seu espírito inflamado. Pelo desejo de proteger aquele lugar que, assim como sua família, carregava um pedaço de sua vida. A multidão seguiu com passos firmes e ombros eretos. 2 homens apareceram à esquerda, gesticulando de forma agressiva. Eles se aproximaram, ostentando um ar de desprezo e ameaças. Maria parou. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, cada pessoa segurando a respiração, ansiosa. Vocês não deveriam estar aqui, um dos homens gritou, com um sorriso sarcástico. Essa terra não equivale a nada. Vocês acham que podem parar o que já está decidido? Decidido por quem? Maria respondeu, sua voz firme, embora o coração estivesse aflito. Essa terra é nossa, é o sustento de nossas famílias. Os homens riram, desdenhando da determinação dela, mas não conseguiram quebrar a convicção que havia se formado entre aquelas pessoas. O murmúrio do povo cresceu e os olhares de determinação se encontraram uns com os outros, como ramos entrelaçados em uma árvore. É isso mesmo, se tocar na terra do seu Gomes, vai ter que passar por nós primeiro, gritou Joaquim, levantando um punho cerrado, despertando uma onda de gritos de apoio. O agito tomou conta da cena e a energia do grupo se tornava quase palpável.
Os homens hesitaram. Maria decidiu se aproveitar do momento de vacilação e caminhou em frente, apresentando um plano rápido e direto. A única maneira de protegermos nossas colheitas é nos unindo, é lutando. Não vamos deixar que esses homens derrubem o que construímos juntos. Como uma sinfonia, a multidão ergueu os braços e gritou em uníssono. Aquela voz combinada era mais forte do que qualquer dos homens ali mostrava. A poeira da estrada parecia dançar ao redor deles, enquanto a força da solidariedade tornava tudo mais forte. Mas, mesmo em meio àquela unidade, Maria sentia o peso da incerteza. Será que eram fortes o suficiente para enfrentar o que estava por vir? E nesse momento de fervor, uma sombra surgiu à distância. Não eram apenas os homens com os quais eles teriam que se preocupar. O que mais poderia estar se desenvolvendo no horizonte? Uma nova onda de incerteza a atingiu, como um vendaval inesperado. Maria percebeu que a verdadeira luta acabava de começar e que novos perigos poderiam estar a caminho. Como uma tempestade prestes a desabrochar, Maria compreendeu que o futuro estava mais longe do que imaginara. E, nesse jogo, novas revelações a aguardavam. O coração dela começou a acelerar novamente, não apenas por causa do medo, mas pela expectativa do que viria a seguir. O que mais haveria por trás daquela ameaça? Por que todos estavam tão envolvidos nesta luta? As respostas poderiam mudar tudo. A praça agora se tornara um campo de batalha simbólico. As vozes unidas clamavam por justiça, enquanto os homens que se aproximavam do grupo pareciam hesitar diante da força da união. Maria sentiu a adrenalina que pulsava forte em suas veias. Não era apenas um ato de defesa, era a oportunidade de reescrever suas histórias, um chamado para que suas dores se transformassem em força. O líder dos homens, percebendo que a multidão não recuaria, tentou intimidar ainda mais. Vocês acham que podem se opor à autoridade? Não são nada sem os seus machados e seus arados. Ele riu, mas o eco de sua risada se perdeu na coragem desses camponeses. Diante da ameaça, Maria levantou o queixo e seguiu em frente. Não somos nada sozinhos, mas juntos somos tudo, e isso você não pode apagar. Sua voz era firme, uma promessa de que, independentemente do que os homens dissessem, a luta pela terra e pela dignidade de suas famílias continuaria. O movimento do povo atrás dela se intensificou, a moral elevada como um combustível para a alma. Joaquim estava ao seu lado e o olhar determinado dele a encheu de uma força que talvez não soubesse que possuía. Os murmúrios agora se transformaram em gritos de protesto, ecos de uma resistência que se fortalecera nas ranhuras da dor coletiva. As palavras de Maria reverberavam no ar e ela viu pessoas começando a se mobilizar. "Vamos nos organizar", alguém gritou, e logo, como uma sinfonia, o povo começou a formar uma linha unida, fechando-se em torno da fazenda. O céu começava a escurecer, mas o espírito deles brilhava mais forte do que qualquer nuvem. Enquanto o grupo se posicionava, Maria sentiu o pressentimento de que algo maior estava por vir. O espaço entre os homens que tentavam intimidá-los e a comunidade forte se tornava cada vez mais estreito, como uma linha tênue entre o medo e a coragem. De repente, uma porta da casa ao lado da fazenda se abriu, revelando outra figura. Era seu Gomes, com os olhos cansados, mas determinados. Ele caminhou até a frente e todos silenciaram. "Essa terra tem uma história, e não vou deixar que foi em vão. Essa não é apenas a nossa luta, é a luta de cada um de vocês." As emoções explodiram, cada palavra como um raio que iluminava seus corações. Maria sentiu a conexão se intensificar. A verdade era que, atrás de cada rosto ali, havia narrativas como a dela, cheia de amor e dor. "Vamos focar no que nos une", enfatizou seu Gomes. "Esses homens querem dividir, mas juntos somos mais fortes. Vamos proteger o que é nosso." O murmúrio de aprovação se transformou em um grito unificado. Maria viu os olhos de Joaquim brilharem com a determinação e, pela primeira vez, sentiu que a vida que pulsava dentro dela estava pronta para ser vivida plenamente. O sentimento de que os dois eram parte de algo maior, algo que poderia transcender a dor do passado, começou a tomar forma. Mas antes que a multidão pudesse avançar, um grito de alerta irrompeu da beira da estrada e Maria se virou rapidamente. Um grupo maior de homens aparecia, desta vez armados e decididos.
As cores da solidariedade começaram a ficar nubadas. O coração de Maria disparou e mesmo os mais destemidos hesitaram. Era hora de um novo plano. Fiquem firmes, ninguém aqui sofra, hein? Vão! Maria gritou com toda a força que tinha. Não, por nós, mas pela terra que amamos. Estamos aqui para lutar. Nesse momento, o espírito da comunidade emergiu de forma feroz. Embora o pânico estivesse presente, agia como um combustível, impulsionando cada pessoa na direção da determinação mútua. Maria observou os vizinhos se unirem na defesa, criando uma barreira humana em frente aos invasores. Eles acham que podem nos dispersar, mas a nossa coragem é maior do que qualquer arma, gritou Joaquim. E ao ouvir suas palavras, Maria sentiu a força ao seu redor crescer como um vendaval. A tensão aumentava à medida que os homens armados se aproximavam, mas em vez de recuar, Maria se viu pronta para a luta, não com raiva, mas com uma serenidade poderosa que vinha do fundo do coração. Era sobre encontrar paz em meio ao caos, sobre lutar pela terra e pela nova realidade que estavam construindo. Com a determinação se tornando um grito coletivo, os homens que antes pareciam ameaçadores agora instigavam resistência. Maria deu um passo à frente com uma mão levantada. Não precisamos da força bruta para vencer, precisamos da nossa dedicação, da esperança e da união. O silêncio tomou a cena e a tensão se dissolveu por um instante. Era como se a natureza tivesse parado para ouvir. Enquanto isso, Joaquim, acompanhado por outros membros da comunidade, começou a erguer cartazes improvisados que diziam "Não aos invaidores". O clima mudava, a coragem seguia a fluir entre eles, e de alguma forma todos perceberam que estavam mais juntos do que nunca. A voz coletiva tinha um poder transformador, e mesmo diante da adversidade, a força daquela comunidade vibrava. "A luta é por nós", alguém gritou, e com isso, Maria sentiu a adrenalina correr pelo corpo, luminosa e forte. Ela não estava mais sozinha. As vozes foram se unindo, criando uma melodia de resistência que ecoou pela fazenda. Borbulhavam murmúrios de apoio e o barulho de passos canções de juntos combatendo a dor. A humanidade se elevava, as raízes se entrelaçando mais profundamente à medida que o compromisso de combater em união crescia. E Maria, olhando ao redor, se sentiu viva. E não só por si, mas pela visão de um novo futuro. Um futuro onde Joaquim, e talvez totalmente além, poderia ocupar o espaço que ela sempre negou. Com os olhos brilhando com esperança renovada, ela se preparou para avançar. Seus medos haviam sido transformados em determinação, e enquanto a multidão se movia para a frente, a certeza de que poderiam vencer essa batalha, pela colheita, pela terra e por um futuro melhor, pulsava em cada um deles. Eles eram o sertão, seu coração batendo no ritmo da coragem, prontos para reescrever suas histórias. Quando a noite caiu, o sol se pôs não apenas sobre os desafios, mas sobre o renascimento de um novo capítulo na vida de Maria e sua comunidade. E a jornada estava apenas começando. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixa. 1. Like agora para alimentar o algoritmo e fazer a voz da comunidade ser ouvida. Comentar suas reações e teorias sobre o final. A opinião de vocês é fundamental. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para espalhar a mensagem e a luta representada nessa história. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Portanto, faça a sua parte e venha fazer parte dessa jornada conosco.